Embora nós não estejamos na Páscoa ainda, a Páscoa é só a semana que vem, mas eu já quero me antecipar. Eu quero lançar luz hoje à nossa memória sobre os acontecimentos da Páscoa. E aí nós vamos falar hoje sobre a doce, a maravilhosa, a saborosa expectativa da volta de Jesus. Quantos têm essa expectativa aqui, irmãos? Eu tenho. O mundo aí, muitos estão na expectativa da semana que vem, de sexta-feira, um feriado prolongado. Não vejo a hora de chegar esse feriado prolongado para ir para a praia, para ir viajar, para ir para a balada, para ir não sei para onde. Está tendo esse final de semana, está tendo Lollapalooza, né? Não sei quantos dias lá de chuva, lá no autódromo de Interlagos, lotado de jovens, lá na expectativas de ver lá aquele monte de gente feia cantando lá, quando nós deveríamos estar na expectativa da volta de Jesus. A semana que vem é a semana onde todo mundo vai estar pensando, a maioria vai estar pensando em Jesus, na sua ressurreição. Mas alguns não vão estar nem um pouquinho preocupados por isso, sabe por quê? Porque para alguns, a Páscoa significa só o feriado. Para outros, a Páscoa significa um chocolate. Para muitos, ninguém nem sabe o significado da Páscoa. Mas para nós, os filhos de Deus, nós entendemos que a Páscoa nos traz a memória, é uma lembrança de o nosso Deus, que venceu a morte e ressuscitou. Ele viveu, encarnou entre nós, viveu entre nós, sofreu entre nós, foi à cruz por causa da gente. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou e por isso estamos aqui. E desde então, desde aqueles dias, a igreja vive na expectativa, na doce expectativa da volta de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito esteja agora também, continue atuando nesse nosso espaço aqui. Que o Teu Espírito continue, Pai, a trabalhar nos nossos corações e na nossa mente, Senhor. Que nada venha atrapalhar o nosso entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos desde já, Senhor, que esteja abrindo o nosso entendimento, para que possamos captar, entender e colocar em prática a Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Atos 1:11 diz assim: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Alguém disse que expectativa é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer, mas desejando que aconteça o melhor. Então nós vamos ver um pouquinho sobre as nossas expectativas, nessa esfera, né, no pensamento cristão, no desejo cristão, no desejo de realizar-se tudo aquilo qual nós esperamos. E o que é que nós esperamos? Por que nós vivemos? O que nós aguardamos? Por que nós evangelizamos? Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Por que nós entregamos as nossas vidas a Jesus? Porque nós temos certeza de que um dia Ele virá nos buscar e reinaremos com Ele por toda a eternidade e para todo sempre, amém? Nós vamos lembrar qual o primeiro, né, o significado primário lá da Páscoa, lembram-se disso? O pessoal que está lendo a Bíblia aí, já está em Juízes, né, se eu não me engano, chegaram em Juízes? Já estão em 2 Samuel, então já estão careca de saber o significado da Páscoa, porque agora, depois de Juízes, eles não comemoraram a Páscoa em nenhum momento, eles vão comemorar lá depois, né, a Páscoa. Então, o que acontece? Lembram-se lá quando Jacó sobe com seus filhos, né, diz o texto em Gênesis que eles foram com 75 para o Egito, e lá eles se multiplicam, lá eles prosperam, lá acontece um monte de coisa. José vai lá e domina tudo, não é aquela coisa assim, que a gente vê a história linda de José, vocês podem ler lá no finalzinho de Gênesis a história de José, uma história linda, maravilhosa. Mas o livro de Êxodo começa como? Sobe no trono do Egito um faraó que não conhecia José. Provavelmente José, ele governou no Alto Egito, e agora nós vamos ver que o Baixo Egito assume tudo, e os Ixos aqui não conheciam José. E aí, eles vão escravizar, eles vão ver que o povo está crescendo, se multiplicando, e aí eles, com medo, eles escravizam então o povo hebreu.
Aí vocês já lembram das 10 pragas do Egito, até que o povo consegue sair, e o povo vai, e quando lá entre a 9ª e a 10ª praga, Deus estabelece então a Páscoa. O Pessach quer dizer o quê? Saída, libertação. Então a Páscoa para o judeu tem este significado. A Páscoa para o judeu traz à memória aquilo que aconteceu lá no Egito. Jesus, ele quando veio ao mundo, então, ele muda o significado para nós cristãos, ele muda o significado. Porque ele vem, ele vive, ele opera maravilhas, ele faz tanta coisa, não é isso? Ele ressuscita o morto, e aí ele vem como um libertador. Engraçado que, então, nos dias de Jesus, quando ele vem ao mundo, os judeus já não estão mais presos ao jugo egípcio. Não, séculos depois, na frente. Mas agora os judeus estão sob o jugo romano. Os judeus, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a Escritura, e o Antigo Testamento todinho está apontando para quem? Para Cristo. Da linhagem de Davi viria o Messias, viria o libertador. E quando Jesus chega na história, e ele começa a fazer milagres, ele começa a ser apontado como Filho de Deus, como o Messias, logo os judeus imaginam o quê? Uau, chegou o cara da descendência de Davi que vai nos libertar do jugo romano. Era esse o pensamento, então, que eles tinham. Vários textos do Antigo Testamento vai apontar Jesus como Messias, como homem da descendência de Davi. E é interessante como nós vemos, né? O Novo Testamento, ele é um comentário do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso lá em Lucas 4, quando Jesus está dizendo, né? Me fugiu aqui. Ele está reverberando Isaías 61, Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso daqui ele está citando Isaías 61. E olha o que ele vem dizer aqui, ó, depois na frente, assim, ó, no versículo 21, ele diz assim, ó, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Jesus está ali. Aquele povo está olhando para Jesus, mas não está entendendo que é Ele, o Filho do homem. É Ele, o descendente de Davi, que os profetas, que os patriarcas falaram. Eles começam a imaginar, então, o quê? Um libertador político. Porque Jesus fez muita coisa, Jesus encantou muita gente, Jesus provocou muita gente, Jesus, ele tumultuou. Mas aí, nós vamos ver que, após a morte de Jesus, então tem todo o processo que vai acontecer a semana que vem, não é isso? Ele vai ser preso, traído, condenado, humilhado, espancado, julgado, que mais? Crucificado, e no domingo ele vai ressuscitar. Essa é a história, mas ele já ressuscitou. Então nós estamos antecipando aqui esta semana. Só que aí, então, quando Jesus ele está ressurreto, ele aparece para as mulheres, depois ele aparece aos discípulos. Paulo vai dizer que ele apareceu aos 500, ainda mais uns 500 irmãos. Mas no capítulo 1, então, quando Lucas está narrando aqui em Atos, ele vai mostrar que Jesus ele sobe aos céus. E quando ele está subindo ao céu, o pessoal começa a entender, começa a cair a ficha. É Ele, é Ele, Ele é Ele. Ele é aquele que nós estávamos aguardando. Porque até então, mesmo com tudo isso que eles tinham visto, eles estavam preocupados. Se você vê lá Atos 1:6, os discípulos estão lá perguntando, vai ser agora que você vai restaurar o nosso reinado? Vai ser agora que as coisas vão ser diferentes? Os que se haviam reunido perguntaram, Senhor, é este o tempo que restaurará o reino para Israel? Eles viram tantas coisas acontecendo, viram até o Cristo ressurreto, mas ainda ficaram na dúvida. E aí Jesus, então, o texto diz que Jesus vai aos céus. E ele na nuvem, ele vai subindo. Gente, vocês estão conseguindo imaginar a cena? Se vocês não conseguem imaginar o que eu estou imaginando aqui, fechem os olhos e imaginem Jesus subindo ao céu. E aqueles discípulos olhando, e ele indo, e ele indo, e ele indo, e de repente ele vai. E os discípulos continuam olhando para o céu, e Jesus desaparece nas nuvens, e eles ficam tão impactados com aquilo, que eles continuam olhando.
olhando, olhando, e não percebem 2 anjos aqui embaixo que estão dizendo para eles: povo, por que vocês ainda estão encantados com o céu? Por que vocês ainda estão encantados com as coisas que estão acontecendo lá? Este mesmo que vocês estão vendo subir aos céus, ele voltará da mesma forma que ele foi. Aleluia! Ele voltará da mesma forma que ele foi. Jesus, quando ele vai aos céus, ele fala assim: ó, eu vou subir, mas eu vou lhes enviar o Consolador, o Paráclitos, não é isso? Então nós vamos ver que pouco tempo depois, eles precisam voltar então a Jerusalém. Então eles precisam tirar o foco do céu agora. A expectativa deles não está mais no céu. A expectativa deles está aqui na terra. A expectativa deles é cumprir aquilo que Jesus os mandou cumprir. Ser testemunhas, fazer discípulos, levar o evangelho, mostrar o que eles viram, anunciar o que eles viram. Olha que coisa linda. Então, peraí, agora eu não posso, Jesus foi. Eu sei que ele vai voltar, mas o que ele deixou para eu fazer? Primeiro, expectativa na terra. Cumprir o que Jesus falou, vamos voltar para Jerusalém. E aí eles estão lá em Jerusalém, e o que acontece quando eles estão lá no cenáculo, naquele mesmo local, provavelmente, onde ele realizou a última ceia. Estão todos reunidos e o Espírito Santo desce sobre eles. Aleluia! O Espírito Santo desce sobre eles, empoderando-os de uma maneira que imediatamente eles já saem pregando o Evangelho. O próprio Pedro, aquele que algumas horas ou alguns dias antes, ele traz Jesus, ele nega Jesus, ele fica com medo, ele se esconde, o Espírito Santo enche ele de poder de uma maneira tão grande, que ele é o primeiro que se levanta e começa a pregar. A mensagem, o texto dele está em Atos 2. E aí nós vamos ver que o Senhor acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas a expectativa dos discípulos deixa de ser o céu e se volta para a terra. E quando a nossa expectativa está na terra, a nossa expectativa está na volta do Senhor Jesus, a parousia. 2 Timóteo 2,12 diz que assim o reino de Deus será estabelecido e com ele reinaremos por toda a eternidade. Jesus vai voltar. Aliás, Jesus está voltando. A expectativa da iminente volta de Jesus é implícita em todos os que recebiam a palavra. Se a gente verificar lá em Atos 2, 41 até o 47, o que aconteceu? Eles foram impactados com a mensagem do Evangelho, a mensagem dos discípulos, a mensagem de Pedro. E eles começam o quê? Jesus está voltando. E eles criam, como nós deveríamos crer hoje, eles criam que Jesus ia voltar amanhã. Eles criam que Jesus já estava voltando, que ele foi e que ele já estava vindo. E aí o que eles fazem? Vamos cuidar uns dos outros. Eles vendiam os seus bens, dividiam entre os irmãos, um zelava pelo outro, dividiam a comida, o que tinha mais e estava com o que tinha menos, o que tinha menos ajudava com o que tinha menos ainda. E assim a igreja ia se fortalecendo como família. E a graça de Deus havia sobre eles, e a graça de Deus dava crescimento sobre eles, e a graça de Deus trabalhava neste mundo, usando a vida deles, porque a expectativa deles estava na volta de Jesus. Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, até receber o Espírito. Então, nós vamos ver que após a ascensão, os discípulos estão lá imobilizados, olhando para o céu, e os 2 anjos, 2 homens, dão um chacoalhão. Meninos, abrace, pare de olhar para as coisas que já aconteceram. Está na hora de agir, está na hora de se movimentar. Não fiquem aí, bobeando só olhando para o céu, não. Enquanto vocês esperam, vamos cumprir as coisas que Ele nos deixou para fazer. O final do Evangelho de Marcos, de Mateus 28, Marcos 16, o finalzinho de Lucas, temos lá a grande comissão, ir e pregar o Evangelho, ser e fazer discípulos, essa é a nossa missão. Coisas precisam ser feitas enquanto Jesus não volta. Olhem para o lado, olhem para os irmãos, olhem para a situação e percebam o que está acontecendo. O Espírito Santo está agora entre vocês. Nós não podemos mais perder tempo. Nós alegamos muitas vezes, por conta no nome de uma religiosidade, nós alegamos estar olhando para o céu, mas esquecemos do que está acontecendo ao nosso redor.
palavra diz que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Nós precisamos olhar para o nosso lado, olhar para o nosso vizinho, olhar para os nossos parentes, para os nossos amigos no trabalho, para os nossos amigos na escola, os nossos namorados, nossas esposas, filhos, pais, tios e etc. Porque eles precisam de Jesus. A gente precisa olhar para o lado e ver o que está acontecendo, qual é o movimento que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Assim como Jesus subiu ao céu, certamente Ele voltará. E é interessante que nesse texto, Lucas está fazendo um paralelo ao seu evangelho, ao evangelho de Lucas. Lá em Lucas 21, 27, diz, então, naquele dia, então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Nós precisamos estar atentos, igreja. Jesus está voltando. E como vai ser delicioso esse grande dia. Nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Vai ser lindo. Imagina abraço e todo mundo de camisetinha cinza, branca, amarela e preta, né, subindo aos céus, ou aquela com ele, subindo, bonitinho, todos nós assim de mãos dadas. Olha lá o Jair e a Ana de conjuntinho, combinando, né, todos juntos, vivendo aquilo que nós esperamos. Irmãos, se nós como cristãos não ansiamos, não desejamos, nós não temos a expectativa de estarmos com Cristo, é vã a nossa fé. Podemos voltar para casa, fechar a igreja. Mas se nós estamos aqui hoje, pregando o Evangelho, ouvindo, adorando ao Senhor, é porque nós vivemos na iminente expectativa da volta do Senhor. E Ele voltará. Ele voltará para levar para si todo aquele que ouviu a mensagem através dos seus discípulos. Jesus os avisou, eu vou ao Pai, mas o Espírito Santo ficará com vocês para testemunharem, para vocês falarem de mim. Mas eu não sei o que falar. Fala o que Deus fez na sua vida, fala o que você viu. Quantas coisas os discípulos tinham para falar, eles viram, mas glória a Deus, que alguém escreveu o que viu, para que nós pudéssemos, através da palavra de Deus, através das Escrituras, vermos também o que eles viram. Hoje, através da palavra de Deus, nós podemos ver, e podemos, assim como eles ficaram admirados em ver o Espírito Santo usando a vida de cada um deles, hoje nós também podemos e devemos ficar admirados com o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos surpreendemos quando o Senhor derrama aqui sobre nós o dom da interpretação de línguas, como foi esses dias. Nos admiramos quando Deus cura. Queridos, isso não é para se admirar, não. Isso não é surpresa, porque Deus fez no passado e Ele é o mesmo hoje. Então nós tínhamos que ficar, nossa, o irmão ali foi curado. Isso é normal. Nós mudamos, mas o nosso Deus não muda. Milhares de pessoas, dia após dia, durante séculos, desde o Éden, do Éden para cá, quantas milhares, bilhares de pessoas, trilhares de pessoas passaram por essa terra? Quantas delas viveram uma vida sofrendo? Quantas delas morreram e foram para o inferno, porque as suas expectativas estavam no lugar errado, estavam na fonte errada, estavam vivendo algo efêmero, algo sem sentido. E muitas vezes hoje, pessoas dos nossos lados, isso quando a gente não fala de nós mesmos, vivem uma vida sem sentido, sem propósito, sem nada. A gente precisa olhar o que Deus está fazendo. Quantas pessoas estão olhando para o céu, né? Olha a religiosidade. Estão olhando para o céu, esperando cair bênção, né? Igual chove, né? Ontem, não sei se está chovendo agora, mas ontem choveu bastante. Tem gente olhando para o céu esperando chover bênçãos lá. Ó Senhor, mas a sua cegueira, a sua religiosidade é o guarda-chuva, porque não vai vir bênção nenhuma, enquanto nós estivermos olhando apenas para o céu. Mas quando nós começamos a olhar para Cristo, as nossas bênçãos estão ao nosso lado. Aqui eu vejo um monte de bênçãos. Vocês são bênçãos na minha vida. Vocês são bênçãos uns para os outros. Vocês são bênçãos para o corpo de Cristo. Vocês são bênçãos para o Senhor.
Muitas vezes a gente espera que bênçãos sejam recursos financeiros. É também, mas isso não é o principal. O Senhor não vai nos dar recursos se nós não tivermos uma intencionalidade que venha glorificar a Ele para usarmos. Tudo que temos, tudo que somos, é para a glória do Senhor. Tudo que fazemos é para que quando Ele volte, Ele nos encontre sendo bons mordomos, bons administradores daquilo que Ele nos deu. A igreja do Senhor precisa estar atenta. A igreja do Senhor precisa estar percebendo as coisas, percebendo as pessoas, e essas pessoas estão ao nosso redor, estão ao nosso dia a dia. O nosso maior privilégio é sermos testemunhos do Senhor. É uma pena, existe uma seita aí, né? Testemunhas de Jeová, mas esse nome não é bom pra caramba. Testemunhas de Jeová. Testemunha do quê? Do que Jeová fez. E aí eu queria mostrar e falar e tal. Mas hoje esse nome está complicado, está corrompido. Mas nós deveríamos ser todos mártires por Jeová. Mártires por Jeová. É isso que nós precisamos entender e ser. O maior privilégio que nós temos é o de testemunharmos Jesus. A expectativa agora é ser testemunhas aqui na terra, até que Ele volte. A expectativa agora é de realizar com êxito a missão que Ele nos deixou. A expectativa agora é chegar diante do céu, lá diante do Senhor, e podermos dizer a Ele, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça está me reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Igreja, nós precisamos amar a vinda do Senhor. Vocês vão conhecer pessoas que estão tão ligadas na vida que se Jesus voltar hoje, não vão nem perceber. Existem pessoas, vocês conhecem, pessoas, muitos crentes inclusive, que se Jesus chegasse e perguntar, posso voltar hoje? Não, Jesus, vai atrapalhar meus negócios. Jesus, não volta hoje não, porque vai atrapalhar. Eu nem casei ainda, Jesus, eu queria casar para saber como que é. Jesus, eu não acabei minha faculdade ainda, eu não acabei a minha pós. Jesus, eu ainda não construí a minha casa, não volta agora não. Queridos, a nossa expectativa precisa ser a volta de Jesus. A gente precisa amar, como Paulo está dizendo, todos aqueles que amarem a vinda do Senhor receberão a coroa da justiça. Um outro ponto que eu quero falar aqui é a prontidão. Nós precisamos estar atentos e prontos, preparados, porque a qualquer momento Ele virá num piscar de olhar. Ele virá como um ladrão a qualquer momento, a qualquer hora. Se a expectativa é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer, para nós cristãos, a expectativa se resume em estar prontos para a volta de Jesus. E olha que eu vou dizer para vocês, a volta de Jesus não é uma possibilidade. A volta de Jesus é uma realidade. A volta de Jesus não é o sítio do Pica-Pau Amarelo ou os personagens de Monteiro Lobato. A volta de Jesus é algo real e vai acontecer. Viver com a expectativa na volta de Jesus é um desafio que ultrapassa o tempo e permeia a vida cristã. E deve ser assim porque, afinal, quem aguarda o retorno de Jesus, ou quem aguarda o retorno de alguém, está preparado. Lembram lá da parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25? As que estavam preparadas foram. As outras, as portas foram fechadas. Estudando esse texto, eu pensei nos bombeiros. Aí eu fui e pesquisei lá um grupamento, não é agrupamento, é um grupamento de bombeiros. E aí eu estava vendo o que a repórter dizia ali. Ela passou 24 horas num grupamento de bombeiros. E eles estão lá, aguardando o chamado. Por quê? Porque é certeza, em São Paulo, é certeza que eles seriam chamados. Não sabiam a que hora, mas seriam chamados. E enquanto eles estão lá esperando, vocês acham que eles estão lá moscando, né? Olhando só para o céu, esperando as coisas caírem do céu? Não. Alguns estão treinando, outros estão fazendo atividade física, outros estão até descansando. Mas olha que interessante que o repórter coloca lá. Até para dormir, eles já dormem de bota e farda.
Eles já estão prontos, porque na hora que a sirene tocar, eles já se levantam rapidinho e vão atender o que tem que atender. Eles não vão ficar na hora que a sirene tocar, eles não vão levantar, se espreguiçar, tomar um cafezinho para depois atender. Por quê? 30 segundos pode custar uma vida. É a mesma coisa, somos nós crentes, irmãos. Jesus, quando voltar, ele precisa encontrar a igreja pronta, adornada, ataviada, preparada, maquiada, bonitinha, tchuque-tchuque. Por quê? Porque não haverá tempo. Não vai dar tempo quando Jesus voltar, a gente chegar, Jesus, deixa eu pôr a meia aqui que o Senhor me pegou desprevenido. Não! Quando Jesus voltar, vai ser na hora. E por isso nós precisamos estar em alerta, nós precisamos estar de prontidão, e prontidão requer preparo. Como nós nos preparamos? Alimentando a nossa expectativa pela volta de Jesus. E como nós fazemos isso? Em comunhão com os irmãos, na adoração, na leitura e na oração. Assim nós vemos, assim nós entendemos o coração do Pai, assim nós entendemos o que Ele quer para nós e o que Ele vai fazer através de nós. Precisamos estar arrumados, precisamos estar bonitinhos, não dá para estar mal vestido. Nós somos a noiva de Cristo. Não sei, os casados aqui, alguém casou maltrapilho? Alguém casou rasgado? Alguém aqui casou, sei lá, de chinelo, sem maquiagem? As mulheres gastam horas, né? Eu acho que as mulheres vão um dia antes para o cabeleireiro, porque fica o dia inteiro no cabeleireiro. Não é isso? Para quê? Para quando encontrar-se com o noivo. E o noivo também. Para quê? Para na hora que se encontrar o noivo e a noiva, ambos estarem lindos, não é isso? Queridos, a igreja precisa estar pronta para encontrar com o noivo. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos, como igreja, estarmos preparados. O povo de Deus precisa ser santo, o povo de Deus precisa ser aprovado, o povo de Deus precisa conhecer e se relacionar com Deus e com a sua palavra para fazê-lo conhecido. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Esse texto foi falado aqui com os homens. Ontem um bando de homens chegou aqui, tudo carniça, e saíram daqui como homens segundo o coração de Deus. Amém, homens? Foi assim que nós saímos daqui ontem, convictos de que somos homens segundo o coração de Deus. É isso que o Senhor espera de nós, que Ele nos encontre assim uma igreja segundo o seu coração. O povo de Deus precisa ser um povo ativo, pronto, preparado, pois quando Ele voltar, Ele se alegrará de nos encontrar ocupados trabalhando na sua obra, e Ele vai nos recompensar. Olha o que diz lá em Mateus 24:46, na versão da NVT, quando o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Deus conhece o ser humano, Deus conhece que a gente só trabalha assim, né? Se fizer bonitinho, vai ganhar um bombom no final do dia. Então Jesus, Ele antes que a gente comece a fazer, Ele já nos garante a redenção, Ele já nos garante a nossa salvação. E aí Ele vai dizer, o seu trabalho não é vão. Não se preocupe com os insultos, com a vergonha, com a raiva, com tudo que vocês vão passar, com as humilhações, com o choro. Haverá um dia que nós nos encontraremos nos céus e você reinará por toda a eternidade comigo. Essa é a palavra do Senhor. Haverá recompensa e não há recompensa melhor. Muitos estão olhando para a recompensa agora. Eu faço um voto aqui, eu dou o dízimo aqui, eu vou dar o dinheiro lá do aluguel, do negócio, lá do ar-condicionado, porque eu sei que Deus vai me dar muito mais do que isso. Deus não é um banco, Deus não é uma agência financeira, para nós barganharmos com Ele. Nós fazemos as coisas para que a sua obra cresça, para que o Evangelho seja expandido. É gostoso termos uma igreja com um ambiente agradável, para que as pessoas chegam aqui e sejam abraçadas por nós, abraçadas pelo Espírito Santo, mas que tenham condições de se concentrar naquilo que estão fazendo. É para isso que o Senhor nos dá recursos, é para isso que o Senhor abençoa cada um de nós aqui. As bênçãos, os recursos vão passar pelas mãos dos seus filhos, até chegarem ao gasofilácio. As bênçãos vão passar por cada um de nós. Outra coisa, perseverança, nosso terceiro ponto. Aquele que tem a expectativa
no Senhor. Ele persevera. O que é perseverar? É insistir, é pensar, é dormir pensando naquilo. Quantos de nós aqui não já dormimos pensando em alguma coisa, não é? Em alguma preocupação? Amanhã eu tenho aquela bucha no trampo para resolver. Aí desde quinta-feira você já está sem dormir pensando nisso. Perseverar gera ansiedade. Perseverar gera desejo. Às vezes, perseverar também gera desânimo. Insistir, pensar, se preocupar, às vezes gera desânimo. Quantas vezes nós oramos, nós insistimos, nós pedimos, nós suplicamos pela conversão de alguém, pela conversão de um amigo, ou por uma cura, ou por uma resposta, por alguma coisa. E aí, é o nosso tempo, não é? E às vezes, Deus, ele demora, Deus está em silêncio, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E o silêncio de Deus, o não de Deus é bênção nas nossas vidas. Mas às vezes, ao nosso ver, Ele demora um pouco, aí a gente esquece, a gente para de orar. Ou é só comigo e com a Renata que acontece isso? A gente para, a gente esquece, a gente vai deixando, as coisas vão esfriando. Por isso que a Bíblia fala de fé. A fé precisa ser alimentada pela expectativa de um encontro com Cristo. E aí a nossa fé, sabendo que Ele vai voltar agora, ou daqui 1000 anos, a nossa fé nos alimenta a esperarmos nele, na certeza de que Ele virá. E aí nós vamos esperar com alegria, fazendo, cumprindo o seu chamado. Tanto faz se Ele vir agora, ou se Ele vier daqui 10.000 anos. Mas vamos cumprir, vamos viver hoje, como se Jesus voltasse daqui a pouco. Vamos viver assim, desta forma. Por isso que a Bíblia fala de fé. Lá em Hebreus 11, eu queria ler todo o capítulo, mas por causa do tempo eu não vou ler não, mas eu quero falar algumas coisas sobre vocês a respeito de Hebreus 11. Hebreus 11, o texto de Hebreus 11 é lindo, é lição de casa. É lição de casa. Ali fala da galeria dos heróis da fé. Ele discorre desde Abel, passa por Enoque, Noé, Abraão. Lá no versículo 13 diz assim, ó, esses homens morreram mantendo a fé, mas sem receber a promessa. Uau! Olha de quem nós estamos falando. Noé, Enoque, o homem que foi andou com Deus, sumiu, ó, Deus o tomou para si. Viveu e morreu, mantendo a sua fé, mas sem viver a promessa. E aí ele vai continuar dizendo, falando de Isaac, de Jacó, olha só gigantes, José, Moisés, Raabe, Gideão. A história de Raabe é sensacional. Raabe mora em Jericó, nem é uma mulher do povo de Deus, mas ela ouviu falar de Deus, e quando os espias chegam até a sua casa, que era um prostíbulo, ela fala assim, eu creio nesse Deus aí, eu sei, eu tenho ouvido falar que Ele tem dado vitórias a vocês, e eu sei que Jericó já é de vocês, eu creio, eu quero me juntar com isso daí, eu quero me juntar com vocês, eu quero fazer parte deste movimento. E a fé dela, mesmo sem ver a promessa, ela entra na linhagem de Davi, ela entra na linhagem do Filho de Deus, na linhagem de Jesus, vocês vão ver lá em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1. Ele continua, né? Ele fala de Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, fala de Jefité, fala de Davi, fala de Samuel, fala dos profetas. E aí, ó, vamos comigo, ó lá, o versículo 33 diz assim, toda essa galera que ele falou, por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio. Diz a tradição que Isaías, no reinado de Manassés, foi colocado num tronco vazio de uma árvore, né? E cerrado ao meio. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Olha o que diz o versículo 38. O mundo não era digno dessas pessoas.
Nós estamos falando de gigantes da fé. Ontem eu falei aqui para os homens que eu gostaria muito que o autor aos Hebreus continuasse escrevendo hoje, porque eu queria entrar para esta galeria. Como seria legal, né, ler pela fé. O André parou de resmungar e viu os milagres acontecendo. Pela fé, o André parou de chorar e viu a igreja de Cristo crescendo. Ah, queridos, eu quero viver a minha vida totalmente para o Senhor. Eu quero ver o seu evangelho crescendo, a igreja de Cristo crescendo. Todos eles, versículo 39, todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Mas eles perseveraram. Estão vendo a necessidade de perseverar? Eles, embora recebendo bom testemunho, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Está dando para entender o que o autor está querendo dizer aqui? Aqueles gigantes da fé, eles viveram na fé, perseveraram da fé, mas eles não tiveram a promessa a qual eu e você temos. Nós não vimos Cristo, mas vemos Ele através da sua palavra. Outros o viram e nós o vemos através do Espírito Santo de Deus. E por causa de que nós vemos, nós recebemos a promessa. Estes gigantes da fé foram aperfeiçoados. Essa é a expectativa da volta do Senhor, essa é a expectativa da volta de Jesus, seremos todos aperfeiçoados. Até mesmo as promessas que eles viram se cumprir, era apenas uma antecipação da promessa maior, agora alcançada em Cristo. Todos estes entraram conosco, agora neste estado de perfeição, por causa e por meio de Cristo. Queridos, persevere, persevere. Foi esta a receita de muitos para receberem as suas promessas. Não desanime. Senhor, eu oro tanto pela conversão dos meus pais, dos meus vizinhos. Eu lembro que meu pai orou 30 anos pelo vizinho de porta dele. Aí um dia esse vizinho mudou lá do bairro. E meu pai falou, poxa vida, eu orei tanto e não vi a sua conversão. Mas anos depois, esse vizinho voltou lá na casa do meu pai para falar que tinha sim, que sentia as orações e que havia recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e hoje está lá numa igreja. Às vezes nós não vamos ver aqui agora, mas lá na eternidade nós vamos ver os frutos. De repente nós não vamos ver aqui agora, mas de repente nós vamos chegar lá no céu, o Alex vai chegar lá no céu, e aquela senhorinha que você carregou a sacola falando de Jesus para ela, ela vai falar, Alex, obrigado, lembra de mim lá no trem? Olha, por causa que você carregou a minha sacola falando de Jesus, hoje eu estou aqui, eu recebi a minha promessa, aleluia, é isso que o Senhor espera da igreja dele, da noiva dele. O nível da sua expectativa irá refletir o nível da sua fé. Se você não crê que Jesus vai voltar, é porque você não tem fé. Se você não se esforça, crer na volta de Jesus, você não tem fé. Se você não quer antecipar esse retorno de Jesus, trabalhando para Ele, fazendo cumprir o chamado dEle, é porque você não tem fé. Agora nós precisamos de fé. E se está difícil ter fé, ore pedindo fé. Ah, mas está difícil orar, ore para orar. Ore para orar. Quantas vezes eu já orei assim? Às vezes a gente está em casa, passa tanta luta, tanto perreio. E aí a gente, mas eu não tenho força nem para orar. Aí a gente dobra o joelho, Senhor, me ajuda a orar, eu não sei nem o que te falar. Aí a gente lembra que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não fala nada, a nossa lágrima fala, e o Espírito Santo interpreta e Deus responde. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos provar e nos aprovar. E por último ponto, irmãos, eu quero falar sobre a iminente volta de Jesus Cristo. A nossa expectativa precisa estar na iminente volta de Jesus. É uma realidade. Isso vai acontecer. Ele vai voltar a qualquer momento. E desde a sua subida, desde a sua ascensão, Ele nos deu essa garantia. Mas haverá algumas diferenças entre a sua ida, a sua ascensão e a sua volta. Vamos observar algumas coisas. A sua volta será pessoal. Na sua volta não serão poucos que o verão, como foi quando ele subiu. Apenas alguns dos discípulos o viram subir. Mas a sua volta, todo olho verá.
Até quem não quer ver, vai ver. Até os cegos vão ver. Não vai ter jeito. Todo olho verá quando o Senhor descer sobre as nuvens com poder e glória. Lucas 21, 25 diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra virá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo. Por que eles vão morrer de temor? Porque a expectativa está no mal, a expectativa está nos desejos da carne, a expectativa está no eu, nos meus desejos, a expectativa não está na volta de Jesus, a expectativa não está em Jesus, o Filho de Deus. Então, quando a minha expectativa não é no Filho de Deus, quando Ele voltar, eu vou entrar em desespero, eu vou querer voltar. Lembram lá de Lázaro, rico e Lázaro? Ah, pai Abraão, manda Lázaro avisar os meus irmãos, os meus parentes, os meus amigos. Ah, manda, por favor. E o que Deus vai falar lá? Olha, o pai Abraão que responde, né? Olha, não dá para agora, já foi, já era. Não tem mais jeito. Ah, então faz alguma coisa, manda ele molhar o dedinho lá na água e molhar minha língua aqui. Acabou. Mas manda ir lá. E aí o que Abraão responde? Eles têm a lei e os profetas. Eles que estejam atentos. O Senhor está nos dizendo aqui nesta manhã, estejamos prontos, atentos, com os olhos fixados em Jesus. Versículo 27. Então todos verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Aleluia. Apocalipse 1, 7, 8, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até aqueles que o rejeitaram, até aqueles que o negaram, até aqueles que zombaram de Jesus, e não somente de Jesus, até aqueles que zombaram dos santos, aquele que riu da sua cara porque você professou a sua fé, esses também vão ver o Senhor voltando, esses vão ver Ele te resgatando, e vão ficar, Senhor, manda a Renata vir aqui falar comigo. Já foi feito, não dá mais tempo. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E assim será. E ele continua dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e que o há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus quer que toda geração viva na expectativa da sua volta. Ele quer que todo aquele que teve o contato com Cristo tenha a expectativa da sua volta, tenha a expectativa no seu retorno. Por quê? Apocalipse 22, 12 diz, ele vem em breve, e ele traz a recompensa, ele traz consigo o nosso galardão, com a qual retribuirei cada um segundo a sua obra. Mais uma vez encontramos aqui a missão que Jesus nos deu. Ele foi, mas nos deixou uma obra a cumprir, e quando ele voltar, ele voltará muito feliz em nos encontrar trabalhando no campo, lançando a semente da sua palavra. Valerá a pena, irmãos, não será em vão, valerá a pena, teremos a nossa recompensa. A expectativa precisa ser alta. Enquanto a graça, a lei, trazia um nível de culpa, né? A lei serviu de guia, serviu de aio para o pecado. A lei nos mostra o pecado, mas a graça, ela nos eleva a um outro patamar. A graça do Senhor eleva a um alto patamar. Por isso que nós precisamos ter uma expectativa alta pela volta de Jesus. Nós precisamos ter uma expectativa não somente alta, mas também incansável. Por que incansável? Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. A gente só precisa estar preparado. Mateus 24 diz, mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 42, portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, mas compreendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá também numa hora em que não esperais. Mateus 25, 13 vai nos alertar de novo, portanto, vigiais, pois não sabeis o dia nem a hora. 1 Tessalonicenses 5, 2, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor será a qualquer momento. Talvez seja agora, talvez seja daqui a um minuto, talvez não dê tempo nem da gente tomar um café, talvez não dê tempo da gente almoçar.
Talvez não dê tempo de eu ir ver a Gabi lá na salinha. Talvez eu encontre com ela nas nuvens. Mas talvez não dê tempo de eu encontrar com ela aqui. A gente precisa estar atento. Ele virá num piscar de olhar. Apocalipse 16:15. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande e não se veja sua nudez, para que esteja preparado. Não vai dar para falar, Jesus, espera aí, Jesus. O Senhor me pegou desprevenido, eu estou saindo do banho. Deixa eu pôr uma roupa aqui. Não, não vai dar tempo. O tempo é agora de entendermos a mensagem, o tempo é agora de fazermos o que temos que fazer, o tempo é agora de adorarmos e de buscarmos ao Senhor, o tempo é agora. Mas é interessante que ao que vencer, aquele que perseverar, aquele que vive a doce expectativa da volta do Senhor, ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, sofra o que tiver que sofrer. Paulo diz, né, sofra comigo as agonias, as dores de Cristo, porque valerá a pena, valerá a pena. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, às vezes a gente desiste por tão pouco, a gente cansa por tão pouco, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós olharmos os santos do passado, eu não gosto de ficar olhando para o passado não, embora eu sou muito nostálgico com algumas coisas, mas não dá para a gente ficar olhando muito para o passado não, e ver lá os mártires da fé, Estevão, né, os próprios discípulos, os profetas. A gente viu esses homens morrendo, sendo martirizados, né, presos, sofrendo em prisões, por causa da palavra de Cristo, essa palavra a qual nós pregamos aqui hoje. A gente fica olhando tudo aquilo e tal, eles persistiram, eles não negaram, eles foram até o fim. No período interbíblico, nós vemos as histórias lá, naquele livro, a história dos judeus, de Flávio José, ou se você pegar os livros de Macabeus, 3º e 4º Macabeus, vão contar histórias de filhos judeus, que foram esticados, descapelados, como é que fala quando tira a pele? Na frente dos pais, descalpelado, na frente dos pais, e aí tinha um negócio lá, tipo um pau de arara, onde colocavam ali seus filhos e iam esticando, e os romanos diziam lá para suas mães, negue Jesus que eu solto seus filhos, e os filhos gritando de dor e falavam, não mãe, não negue, vai valer a pena. Por tão pouco nós desistimos, irmãos. Eu quero incentivar vocês, olhe para a cruz de Cristo, olhe para Jesus, Ele está voltando, foco nele, expectativa na sua volta. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo sobre a volta de Cristo. A Bíblia afirma que ninguém perderá esse acontecimento. Não vai ter jeito, ninguém vai perder este acontecimento. Todos os verão, os vivos e os mortos. Até os mortos vão ressuscitar para ver a volta de Jesus. Daniel 12:1-2 diz, né, naquele tempo Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida, será liberto. Muitos dos que já morreram, né, dos que dormem no pó, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Cabe a nós, a decisão é de você, é de cada um, é individual. Essa decisão é individual, essa decisão não é coletiva não. Na volta de Jesus, você vai fazer parte de qual time? Daquele que estará feliz, uau, eu estou indo, sabe, empurrando todo mundo, sai Flávio que eu quero pegar Jesus primeiro, sai. Você vai querer fazer parte desse time? Ou vai querer fazer parte daquele time dos desesperados? Senhor, não me deixe aqui, e Jesus não vai estar nem te ouvindo, porque Jesus ele vai estar dando atenção aqui, ó, para os seus. Meu Deus, não me deixe aqui, ai, tadinho de mim, eu ia na igreja, eu cantava, pregava, subiava, fazia tudo, estou aqui.
mas você não vivia na expectativa da volta do Pai. Você não vivia como um filho de Deus. Você não cria verdadeiramente no seu coração. A expectativa da volta de Cristo tem que ser real nas nossas vidas, meu irmão. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos admireis, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Cada pessoa que já viveu nessa vida, nessa terra, desde o Éden, adulto, criança, rico, pobre, vermelho, amarelo, cinza, não interessa, todos esses verão Jesus voltando. E a volta de Jesus será algo tão extraordinário, que qualquer outro evento que já tenha acontecido, será fichinha perto de como será este evento. Às vezes nós nos encantamos com algumas coisas, né? Às vezes a gente vê, quando a gente vai lá na igreja da cidade, lá o musical da Páscoa, o ápice, né, quando Jesus volta, quando Jesus ressuscita. Cara, é muito louco, é lindo ver Jesus subindo aos céus, numa encenação. Agora imagina como será isso, vendo Ele descendo pessoalmente. Será, como eu desejo isso, como eu desejo isso. E a volta dele será muito maior do que esses eventos, será muito mais legal do que tudo isso. Como será lindo a volta de Jesus. Por isso, irmãos, enquanto há tempo, precisamos ajustar a nossa expectativa para o horizonte certo. A volta de Jesus é iminente. Eis que estou à porta, estou chegando, eis que estou vindo. A nossa expectativa como crente, deve ser o Senhor Jesus. Para que quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus, Ele possa olhar na bolinha do seu olho. Jesus vai olhar para você e Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir isso do meu Senhor, eu quero ouvir isso do meu Deus. E se você quer ouvir isso também, levante-se, que eu quero orar com você e por você.